Você se dedicou por semanas. Colocou sua energia, sua esperança e seu tempo em um projeto, em uma prova, em uma entrevista de emprego. Você visualizou o sucesso. E então, o resultado chega, e não é o que você esperava. O projeto é rejeitado. A nota é baixa. A vaga vai para outra pessoa. E aí vem aquele sentimento. Aquele soco no estômago. Uma mistura de vergonha, frustração e decepção. Sua primeira reação é querer se esconder, culpar a si mesmo ou as circunstâncias. Uma voz interna começa a sussurrar: eu não sou bom o suficiente, eu sabia que não ia dar certo, é melhor nem tentar de novo. Nossa sociedade nos ensina a ver a falha como um ponto final, uma prova de incapacidade. Mas e se eu te dissesse que as pessoas de maior sucesso não são aquelas que nunca falham, mas sim aquelas que se tornaram mestres na arte de falhar? Neste vídeo, vamos te ensinar a ver o erro não como um juiz, mas como um professor, e te dar um plano de 3 passos para transformar suas falhas em seus maiores degraus. O primeiro passo para aprender com seus erros não é uma ação, é uma mudança de percepção. Você precisa aprender a separar o que você fez de quem você é. A mentalidade que muda o jogo é esta: a falha é um dado, não um veredito. Um veredito é uma sentença final sobre o seu valor. Você não é bom o suficiente. Você não nasceu para isso. Um dado, por outro lado, é simplesmente uma informação neutra. É um feedback do mundo real que te diz: esta abordagem específica, nesta situação, não produziu o resultado esperado. Existe uma diferença gigantesca entre pensar, eu sou um fracasso, e pensar, eu falhei. Eu sou um fracasso é uma identidade. É um beco sem saída. Eu falhei é um evento. É um ponto no tempo, uma ação que pode ser analisada e melhorada. As pessoas de sucesso não têm menos falhas no currículo, elas apenas se tornaram muito boas em tratar cada falha como um dado valioso. Elas não levam para o lado pessoal. Elas encaram o erro com a curiosidade de um cientista, perguntando: interessante, por que isso não funcionou? Essa despersonalização da falha é a chave que abre a porta para o aprendizado. Certo, com a mentalidade de que falha é um dado, como nós analisamos esse dado sem sermos sequestrados pela emoção? O primeiro passo do nosso processo é o que no mundo da tecnologia se chama de autópsia sem culpa. Imagine que um avião teve um problema. Os investigadores não procuram a caixa preta para encontrar um culpado para punir. Eles a procuram para entender a cadeia de eventos que levou à falha, para que possam garantir que ela nunca mais se repita. Você precisa fazer o mesmo com seus erros. Pegue um caderno e se force a ser um detetive do seu próprio fracasso. A pergunta central não é quem errou, mas por que o processo falhou. Responda a estas perguntas de forma fria e objetiva. Primeira, qual era o resultado que eu esperava? Segunda, qual foi o resultado que eu obtive? Terceira, o que, especificamente, aconteceu para criar essa diferença? Seja honesto. A preparação foi insuficiente? A comunicação foi falha? Uma suposição que você tinha estava errada? O objetivo aqui não é se culpar. É mapear o terreno do erro com a maior clareza possível, para que você possa entender a causa raiz do problema. Depois de mapear o que aconteceu na autópsia sem culpa, o segundo passo é a extração da lição. Ter os dados do erro é inútil se você não os transformar em um princípio, em uma regra de ouro para o futuro. Olhe para o mapa do seu erro e se faça a pergunta mais importante de todas. Qual é a única coisa que, se eu fizesse diferente da próxima vez, teria a maior probabilidade de mudar o resultado? Não se perca em uma lista de 10 coisas que você poderia ter feito. Procure pela lição-chave, o efeito dominó que, se mudado, derrubaria todos os outros problemas.
Talvez a lição seja: eu preciso pedir feedback sobre a minha apresentação mais cedo, e não na véspera. Talvez seja: eu subestimei o tempo necessário para a pesquisa e preciso dobrar minha estimativa da próxima vez. Ou talvez seja: eu tentei fazer tudo sozinho e preciso aprender a pedir ajuda mais cedo. Escreva essa lição em uma única frase, de forma clara e memorável. Essa frase não é mais apenas um dado sobre uma falha específica. Ela se tornou uma peça de sabedoria que você pode aplicar em dezenas de outras situações no futuro. Você transformou um erro doloroso em um ativo valioso. Ter a lição anotada no seu caderno é ótimo, mas conhecimento que não é aplicado é inútil. O terceiro e último passo do nosso processo é a integração. É aqui que nós transformamos a lição do passado em uma regra para o futuro. Depois de uma falha, a maioria das pessoas simplesmente se promete: da próxima vez, vou me esforçar mais. Isso é contar com a força de vontade, e raramente funciona. A abordagem inteligente é criar um sistema ou um processo que torne a aplicação da sua lição quase automática. Então, pegue a lição que você escreveu e se pergunte: qual sistema ou ação concreta eu posso criar para garantir que eu siga essa lição da próxima vez? Se sua lição foi preciso pedir feedback mais cedo, sua ação de integração é, no seu próximo projeto, colocar um alarme na agenda 2 semanas antes do prazo final com o título: enviar rascunho para fulano. Se sua lição foi subestimei o tempo, sua ação é, ao planejar o próximo projeto, literalmente pegar sua estimativa inicial e multiplicá-la por 2. Ao fazer isso, você não está mais apenas esperando ser mais inteligente no futuro. Você está ativamente instalando a sabedoria do seu erro passado no seu sistema de vida, garantindo que a falha de hoje se torne o sucesso de amanhã. Esse processo de 3 passos é o seu sistema para aprender com os erros. Mas existe uma mentalidade ainda mais poderosa que você pode cultivar, um conceito popularizado pelo pensador Nassim Taleb: a mentalidade antifrágil. Funciona assim. Pense em 3 tipos de coisas no mundo. Existem as coisas frágeis. Se você as submete ao estresse, elas se quebram, como uma taça de cristal. Existem as coisas robustas ou resilientes. Se você as submete ao estresse, elas aguentam e permanecem iguais, como uma rocha. Mas a categoria mais interessante é a das coisas antifrágeis, aquelas que, quando expostas ao caos, ao erro e ao estresse, não apenas sobrevivem, mas se tornam melhores e mais fortes. Pense no nosso sistema imunológico. Ele precisa ser exposto a pequenos germes para se fortalecer. Nossos músculos precisam do estresse do exercício para crescer. Sua mentalidade pode ser a mesma. Cada pequeno erro, cada falha analisada com nosso processo, não é algo que você apenas supera. É um estressor que, se usado corretamente, te torna mentalmente mais forte e mais preparado. Você começa a se beneficiar dos erros, em vez de apenas sobreviver a eles. Então, a arte de falhar não é sobre gostar do erro. É sobre se recusar a desperdiçar a dor que ele causa. É adotar a mentalidade de que falha é um dado. É executar autópsia sem culpa para entender, extrair a lição para aprender e integrar a mudança para evoluir. É o processo que te torna antifrágil. Nós fomos ensinados a medir o sucesso pela ausência de falhas, por uma linha reta de vitórias. Mas isso é uma fantasia. A verdadeira medida do seu crescimento não é o quão alto você chega sem nunca cair. A verdadeira medida é o quão rápido você se levanta, aprende e se adapta depois de cada queda. O sucesso não é a ausência de fracasso, é a maestria sobre ele. Então, da próxima vez que você errar, lembre-se, aquilo não é um ponto final. É um ponto de inflexão. É a sua matéria-prima para o crescimento. Não tenha medo de falhar. Tenha medo de permanecer o mesmo depois de uma falha. Se este guia te ajudou,
Deixe seu like para que ele ajude mais pessoas. E comente abaixo: qual foi a lição mais valiosa que uma falha já te ensinou? Inscreva-se no canal Poder Pessoal. Muito obrigado e até a próxima!